Olá, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigristi e hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre literatura potencial. Isso porque eu escolhi este livro aqui, Exercícios de Estilo, do poeta e escritor francês Raymond Queneau, para que a gente possa conversar nesse final de semana. Espero que vocês gostem, não sei se já conhecem a obra do Queneau. Esse livro em particular se tornou muito conhecido, fez história, digamos assim, na cultura e literatura não só francesa, né, mas principalmente. O Queneau publicou este livro em 1947, é um escritor nascido e que viveu e morreu no século XX. Ele foi membro de um grupo conhecido como Oulipo, que é a sigla que eles criaram para Ouvroir de Littérature Potentielle, ou Oficina de Literatura Potencial. Por isso que eu disse que o tema da nossa conversa hoje é esse. Esse grupo era formado por muitos integrantes, poetas principalmente, escritores, mas também matemáticos. Além do Queneau, né, eu poderia citar François Lelionet, que é um autor que também fez parte aí da turma, o próprio Ítalo Calvino, que eu já citei em vídeos anteriores aqui, sobre o qual ainda vou falar bastante, tenho certeza, e tantos outros escritores que participaram desse grupo, dessa oficina, ou quase de um laboratório, digamos assim. Por quê? A proposta do grupo era de experimentar, de articular e desarticular a escrita, né? A escrita literária, a escrita poética, a própria gramática da língua. Então, o que eles faziam? Muitas vezes, como o Queneau nessa obra, partiam de um enredo bem básico, né? Bem simples, com pouca ação, né? Uma narrativa relativamente básica, e a partir daí eles tentavam criar estilos diferentes de contar essa história, maneiras diversas de poder contar o mesmo enredo, narrar a mesma ação. Para vocês terem uma ideia, esse livro nada mais é do que uma coletânea de 99 versões diferentes da mesma história, né? Olha que irônico, que brincalhão, que curioso foi Queneau quando propôs justamente diferentes tons ou variações ou estilos para a mesma história, o mesmo enredo. Então, muitos desses escritores entraram no jogo, entraram na brincadeira. Não que todos os livros que tenham escrito, os poemas, as histórias que nasceram daí, sejam necessariamente compilações de variantes da mesma história. Contam 5, 10, 15, 20 vezes a mesma história, não é exatamente isso. Mas eles se propunham, enquanto um grupo, seguir uma certa tendência, um certo movimento de impor uma regra. Vamos escrever uma história ou um poema em que não haja vogais, por exemplo, ou em que não haja determinada consoante. A consoante T ou S ou Z não pode aparecer na história de forma alguma. Ou, necessariamente, as vogais devem seguir sua ordem crescente, do A ao U, e as consoantes idem. Enfim, eram o que eles chamavam de restrições, contraintes em francês, que eram essas regras, né, rigorosíssimas, inclusive, para que eles pudessem então criar. Olha que curioso, era uma tentativa de mostrar a potencialidade gramatical, sonora, semântica da escrita, né, literária,
mas partindo de algo extremamente restritivo e rigoroso. Então a gente não vai escrever seguindo, né, esse determinado padrão, sei lá, a regra, por exemplo, das consoantes, das vogais, ou necessariamente escrever um soneto, ou necessariamente escrever uma história com versos livres, né, ou necessariamente ter de contar a mesma história sucessivas vezes, seguindo talvez determinadas figuras de linguagem, enfim, eles estipulavam estas regras, mas com a tentativa de fazer isso acontecer de uma forma descontraída, né? De uma forma assim interessante, engraçada, como diversão mais do que como imposição ou proibição. Eram proibições, mas que faziam com que eles experimentassem, arrancassem, digamos assim, da linguagem, da escrita, as possibilidades, mesmo que essas possibilidades partissem de algo muito restritivo, que tolhia a criatividade. Então, originalmente, você, de certa forma, já deixa a sua inspiração, entre aspas, a sua criatividade, enfim, tolhida, cerceada, castrada, para que você depois possa, a partir daí, se obrigar a desenvolver histórias, poemas, escrever, enfim, de uma forma muito libertadora, eles diziam, porque aí sim será libertador, vencer o obstáculo e a restrição e poder escrever aí sim livremente, né? Fugindo ou superando talvez a prisão de escrita que eles mesmos se impunham, que eles mesmos criavam. Então, este livro em particular que eu trouxe para que a gente discuta um pouquinho hoje é fruto dessa proposta do Oulipo, né? Desse grupo que tinha ali sua sede em Paris nesses anos de 40, 50, enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências para quem tiver interesse e possa consultar. A minha versão em particular aqui é no original, em língua francesa, mas já há traduções para o português, então também vou referenciar aí para vocês. E qual era então o enredo? Para essas 99 historinhas, 99, né, possibilidades e variações aqui do mesmo enredo. O primeiro deles, que aparece aqui, deixei até anotadinho nessa primeira página, olha só, cabe aqui, nessa meia página, o enredo, a história aqui que o Queneau se dispôs a contar. O que acontece? O narrador, em primeira pessoa, vê um jovem, por volta de 26 anos de idade, subir no ônibus em que ele estava. E ele estava com um chapéu, portando um chapéu com um cordão. Ao invés de uma simples fita ou faixa no chapéu, havia um cordão trançado, e esse cordão aí no chapéu chama muito a atenção do narrador. Esse jovem, ele percebe, vai trocar algumas farpas, assim, tem uma discussão bem rápida com um dos passageiros ali, vizinho de assento. Aí ele finalmente se acomoda, desce do ônibus e será reencontrado pelo narrador 2 horas depois, bem em frente à estação Saint-Lazare, né, em Paris. E ele percebe que esse jovem encontra um amigo e eles começam a conversar em frente à estação, e esse amigo lhe dará um conselho, vai dizer, eu acho que você devia acrescentar, né, costurar um botão a mais aí no seu sobretudo, coloca aqui, tá bom, né? Então esse é o enredo. A observação do narrador deste jovem com este chapéu, mais ou menos desta idade, que sobe num ônibus e que depois desce e vai ser visto conversando com um amigo em frente a essa estação, sobre um botão no seu sobretudo. Pronto, essa é a história, né? Aí nós temos as 99 diferentes versões deste mesmo enredo que aparecem aqui no livro, é bem curioso. Então, nas últimas páginas aqui, na minha edição, pelo menos aparece aqui, em Table, vocês podem perceber, há vários e vários títulos diferentes. Olham quantos estilos. São os estilos
as variações, as versões das histórias que o Queneau vai se propor a escrever, tá? Aparecem aqui. Então aqui tem de tudo. Eu escolhi duas em particular para discutir, mas antes disso eu vou até dizer quais foram algumas dos estilos ou exercícios, né? Como é o título do livro aqui, que ele se dispôs a apresentar. Metaforicamente, é um deles, por exemplo, ou surpresas. Então ele vai escrever a essa maneira, como se fosse exercitar, contar esta micro narrativa, né? Esse enredo relativamente simples, como se fossem surpresas. Ou sonho, hesitações, precisões, o lado subjetivo. Ou formato, né, no padrão soneto, ou padrão telegráfico, ou permutações, que é uma palavra que o grupo Oulipo usava bastante para explicar um pouquinho esse trabalho, né, que eles desenvolviam. Permutações por grupos crescentes de letras ou por grupos crescentes de palavras. Versos livres, tradução, lipograma, exclamações. Enfim, alexandrinos. Então é a mesma história, mas declamada e escrita em versos alexandrinos. Presente, passado, presente, passado, imperfeito. Ou seja, algumas dessas variações aqui, dessas versões da história, são com a restrição do tempo verbal que seria usado, né? Outras, como a gente percebe, seguem padrões e formatos de escrita poética já consagrados na tradição, como soneto ou versos alexandrinos, como aparecem aqui. Outros são meras experimentações de estilos diferentes, como animismo ou filosófico, por exemplo. Então daí já é a tentativa de contar essa história, mas com um estilo assim diferente, ressaltando, iluminando algum aspecto da história, ou seja, a forma de narrar, a abordagem, a perspectiva muda. É a mesmíssima história, é a perspectiva que muda, a lente de observação que muda, o ângulo muda, ou é o ângulo gramatical, com essas restrições que eu comentei, ou é o ângulo do próprio estilo, e escolhe-se ou não um estilo já da tradição poética, né, como o Queneau faz aqui também, e aí se torna quase uma sátira de alguns deles, ou até uma homenagem, né? E algumas das variações aqui são de mudança de foco ou de perspectiva, simplesmente porque ele quis experimentar contar de formas distintas. Olha, tem um aqui que é macarrônico, por exemplo, e que ele tenta escreve na verdade em latim. Zoológico, onomatopeias, então só usando esse tipo de recurso disponível, né, na nossa língua e assim por diante. Então eu escolhi, na verdade, apresentar vocês dois aqui em particular, só para que vocês sintam como é que esse enredo ficou, né, em duas versões distintas que aparecem aqui, que eu acho são bem interessantes. Negatividades. Ele conta, o narrador, essa história pela negação, pelo que não é. Não era nem um barco, nem um avião, mas um meio de transporte terrestre. Tratava-se do ônibus, né? A gente já sabe. Não era nem de manhã, nem à noite, mas ao meio-dia. Não era nem um bebê, nem um velho, mas um jovem, né? Um jovem lá dos seus 26 anos, dizia. Não era nem um laço, nem uma fita, mas uma trança, né? Um cordão colocado no chapéu. E assim vai, né? Não era nem a véspera, nem o dia seguinte, mas o dia mesmo.
né? Le jour même, o dia, o próprio dia. Não era nem a estação do Nord, né? Nem a estação do Norte, nem a estação de Lyon, né? Em francês. Mas a estação Saint-Lazare. Não era nenhum parente, o personagem que ele encontra depois na sequência, nenhum desconhecido, mas um amigo. Não foi nenhuma injúria, nem uma brincadeira, uma galhofa, mas um conselho de vestuário, né? Porque ele fala do botão que o cara deveria colocar no sobretudo. Então essa, por exemplo, é uma das tantas versões que aparecem aqui. Tem uma cheia de exclamações, né? Exclamações, meu Deus, o ônibus chegou ao meio-dia, quanta gente, era um jovem, olha o chapéu, mas que legal esse chapéu, tem um cordão no chapéu. Então são exclamações sucessivas. E a última versão que eu gostaria de fazer a leitura aqui, inclusive aparece aqui, olha, na página do livro, para que vocês vejam o poema como ele está, né, graficamente aqui, visualmente no livro. Tanka. Tanka é um padrão de escrita, um estilo de escrita poética japonês que predominou há vários séculos. E o Keno escreve a história seguindo o padrão desses poemas, Tanka, poemas japoneses. E eles são formados por versos. São necessariamente 5 versos, olha só, começam as restrições, né? Assim como sonetos e outros estilos aqui poéticos já consagrados. São necessariamente 5 versos, uma única estrofe. O primeiro com 5 sílabas, o segundo 7 sílabas poéticas, o terceiro 5 de novo e os 2 últimos com 7 novamente, tá? Ele fez o sacrifício e o trabalho árduo, né, de conseguir encaixar o enredo que ele gostaria de apresentar nesses 5, 7, 5, 7, 7. Não à toa, vejam, até comentei aqui, muitos matemáticos faziam parte do grupo Lipô. Acho que os matemáticos se saíam bem quando eram, né, chamados a criar esse tipo de estilo aqui de poema, tá? L'autobus arriva, o ônibus chega, un zazu à chapeau monta, né? Um jovem aí meio à americana com um chapéu sobe. Une heure il y a, um grito acontece, plus tard devant Saint-Lazare, mais tarde em frente a Saint-Lazare, il est question d'un bouton. O assunto é um botão, né? Trata-se de um botão. Essa é a versão Tanka que aparece aqui também nesse livro que eu gostaria de apresentar a vocês. Enfim, esse é o trabalho aí potencial ou matemático ou de fabricação poética e literária, de oficina de escrita, tanto de Queneau quanto de outros integrantes deste grupo que eu apresentei aqui a vocês, o Oulipo. Espero que tenham gostado. É uma proposta moderna, recente. A capa, vocês perceberam, também apresenta exercícios do mais minimalista, do mais esboço, a figura mais definitiva de um ônibus. Eu gosto bastante dessa capa, há várias outras edições e versões deste livro. Essa capa em particular é bem interessante porque ela, ao mesmo tempo, apresenta um fundo meio caderno de caligrafia, caderno quadriculado, pentagrama e tem esses desenhos aqui, então, que remete muito ao fazer, ao próprio fazer. Realça-se muito aqui o processo, o fazer. Como eu posso escrever desta forma, de uma forma muito mais negativa, de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais poética, de uma forma mais filosófica, de uma forma mais científica, de uma forma mais entediante ou de uma forma muito mais entusiasmada. Enfim, são as maneiras em si que importam e muito menos a história, o enredo que acontece, a ação, se o personagem coloca ou não o botão que o outro, né, aconselhou que ele colocasse, tá bom? Espero que tenham gostado, um bom fim de semana a todos nós e até o próximo vídeo.